Você vai descobrir agora a razão secreta do asilo que foi dado por Lula para a ex-primeira-dama corrupta do Peru, a Nadine Heredia. Todo mundo ficou sem entender por que raios que o Lula deu esse asilo vergonhoso para Nadine Heredia, a ex-primeira-dama do Peru, condenada a 15 anos de prisão por receber milhões e milhões em propina do Odebrecht. Afinal de contas, Lula, em tese, só perde com isso. Lula conseguiu ressuscitar toda a discussão sobre a corrupção dele mesmo na Lava Jato, porque é um caso em que ele mesmo estaria envolvido. Então o asilo, ele gera um custo de imagem imenso para o Lula, sem falar do custo de movimentar toda a máquina do Estado, o jatinho da FAB, que era injustificável já que tem voo direto do Peru para o Brasil. A incoerência, porque ele não dá asilo para outros criminosos que amariam ter asilo no Brasil. Por causa de tudo isso, todo mundo desceu a lenha no Lula desde que esse asilo foi dado. Por que raios então que ele deu esse asilo? Olha, tem uma razão secreta e muito forte para esse asilo. E ela está relacionada a algo muito grave e que preocupa Lula ao extremo e que eu vou te mostrar agora. Mas antes disso, para a gente entender isso, confere comigo rapidamente esse vídeo aqui de uma reportagem do Jornal Nacional sobre esse caso, com um trecho em que André Sadi pergunta para o chanceler brasileiro, para o Mauro Vieira, por que a Nadine foi asilada. Prestem muita atenção aqui na pergunta da Sadi e na resposta dele. Vale muito a pena ver esse vídeo aqui, ó. O senhor falou questões humanitárias, questão de saúde, foi isso que o governo brasileiro avaliou. Mas todo condenado por corrupção que tiver questões de saúde pedir asilo, a gente vai conceder? Essa é a minha dúvida. Ou porque se tratava de um caso especificamente da Odebrecht, esse investigado, qual que vai ser o critério? Porque eu acredito que tenham vários casos desse tipo. Isso são, olha, especulações, a gente tem que examinar casos concretos. Esse caso concreto foi com base nisso, o marido, o ex-presidente, o Mala, se entregou, ele aliás estava no momento do encerramento, pelas notícias que eu recebi, do processo, e foi imediatamente encaminhado à reclusão. E a questão específica, como eu disse, volto a repetir, foi com base em questões humanitárias, não só da saúde dela e da recente cirurgia de caráter sério, grave, mas também do filho menor de idade. Questionado sobre a rapidez Gente, do caso, Mauro Vieira... sabonetou e não respondeu. Então todo mundo que tiver filho, todo mundo que tiver uma condição de saúde, agora não vai mais pra cadeia. Tá liberado pra praticar crime porque o papai Lula, papai dos criminosos, vai acolher. É isso mesmo? Por que, afinal, hein, ministro? Por que foi concedido asilo pra ela? Olha, eu também fiquei com a mesma dúvida da Sadi. Lula vai dar asilo agora para todos os condenados por corrupção do mundo que tenham problemas de saúde ou então que tenham filhos pequenos? Olha, a resposta é não, gente. Ele não vai dar. Mas ele deu para Nadine porque ele tem muito medo de que aconteça uma coisa muito específica. Acompanhe aqui comigo o que a Malu Gaspar, jornalista que apurou essa história inteira para o livro A Organização, que é um livro sobre Odebrecht e a Lava Jato, dá uma olhadinha o que ela contou sobre isso. Fica aqui comigo que vale a pena você ver essa revelação final aqui que você vai ter, ó. Dá uma olhadinha, você vai entender esse caso como ninguém. Olha aí. O Ollanta era um candidato que começou a eleição como um azarão, mas ele era um candidato de esquerda, próximo do presidente Lula da então presidente Dilma Rousseff. E para ajudá-lo foram enviados maqueteiros também para o Peru. E aí, uma das coisas que ocorreu foi que o presidente Lula o ex-presidente Lula, então, pede para os Odebrecht darem dinheiro para a campanha do Ollanta Humala. O Jorge Barata, que era esse chefe da Odebrecht no local, negocia isso e começa a passar dinheiro para eles, primeiro pelo Departamento de Operações Estruturadas, via depósitos mesmo na conta dela. Mas chega uma hora em que ela diz para ele que precisa do dinheiro lá mesmo, no local, precisa do dinheiro em espécie. E aí é que acontece essa história que eu contei hoje na coluna do Jornal o Globo, que eu apurei na época que eu estava escrevendo o livro, eu fui ao Peru, conversei com bastante gente, consegui reconstituir essa história. O que ele fazia? Ele recebia o dinheiro do Brasil, botava o dinheiro dentro de uma mochila e ia com um assessor até um apartamento que não era bem a casa deles, era um apartamento usado para realizar encontros de campanha num bairro de classe média, nem era identificado como comitê de campanha, muito simples, sem muita mobília nem nada. Ele chegava lá, ela o recebia, sentavam em algum quarto, ela esvaziava a mochila
com o dinheiro e botava o dinheiro no armário. E, segundo o que eu apurei, foram algumas visitas desse tipo em que ele levava coisa de 200 mil, 300 mil dólares para entregar para ela. E essa visita que eu conto hoje no Jornal Globo, ela teve um fato inusitado para eles, que marcou, e por isso é que eu contei ela, que, em geral, quem recebia esse dinheiro era só a Nadine. O Jorge Barata ia até lá, entregava o dinheiro e depois ia embora. Era uma coisa bem rápida. Mas, nesse dia, o que aconteceu foi que ela disse que o próprio Ollanta Humala estava ali do lado e queria conversar com ele. Ele foi até a sala onde estava o Humala e o Humala agradece, manda agradecer o Marcelo Odebrecht e explica que, apesar dos temores deles, né, eles tinham muito medo que o Humala fosse estatizante, esquerdizante, coisas que para o Odebrecht naquele momento seriam ruins. Eles estavam vindo de um governo liberal. E aí ele explica, diz, olha, eu não vou estatizar nada, eu não vou ser radical, eu vou ser um moderado, eu vou continuar a liberalização econômica, e aí ele vai embora. E aquilo se repetiu algumas vezes, até que o Humala, que saiu do 4º lugar nas pesquisas, acaba ganhando a eleição. Não era o candidato preferido dos Odebrecht lá no Peru, mas acabou ganhando e com a ajuda dada a pedido do presidente Lula, na época ex-presidente, que foi negociada junto com o Antônio Palocci e junto com o Emílio Odebrecht. Isso foi também depois contado em vários depoimentos da delação do próprio Marcelo Odebrecht, da delação desse executivo, porque depois com a Lava Jato entraram no acordo de leniência da empresa, e também está muito bem documentado nos e-mails que foram apreendidos, nos registros do Departamento de Operações Estruturadas, e é por isso que ela foi condenada. Vocês entenderam, então, meus amigos? Tá aí a resposta. Vocês conseguiram entender? Olha só, a Nadine Heredia e Ollanta Humala, eles foram condenados no Peru por conta de uma corrupção que foi pedida, que foi ordenada pelo próprio Lula, segundo as investigações, segundo as delações, segundo as apurações. Olha, a gente não pode condenar ninguém, porque vocês sabem como é que o Brasil é hoje, né? A pessoa se é culpada depois do último julgamento, a última condenação, a última instância, STF anulou tudo, segue anulando tudo da Lava Jato. Agora a gente pode falar em cima das evidências, como a Malu fez aqui, falar o que os delatores diziam. E a história toda a corrupção era pedida, era ordenada pelo próprio Lula. Quem deu a ordem, quem mandou Odebrecht pagar milhões em propinas para financiar a campanha eleitoral suja do Humala no Peru foi o Lula. Isso segundo as delações, segundo toda a história contada. E agora o Humala, ele tá pegando cana no Peru por conta disso. E a Nadine, ela corria o risco de também ser presa. E aí, como que o Lula ficou com essa história? Ele ficou com medo dos dois fazerem uma delação, dos dois contarem tudo, dos dois narrarem, confessarem, abrirem o jogo, com medo deles confessarem e dizerem, olha, quem orquestrou tudo foi o Lula. Claro, gente, pense aqui comigo, se a Nadine fosse pra cadeia junto com o Humala, o que os dois teriam a perder confessando? Nada, porque a condenação já seria certa, mas eles poderiam ter a ganhar confessando toda a verdade, pelo menos ela, porque teriam suas penas reduzidas. E lembre, ela com seu problema de saúde, com o filho de 14 anos para cuidar. Vocês acham que ela não faria de tudo para se salvar? Claro que faria. E essa é a grande razão secreta que explica esse caso, que é de outra forma inexplicável, em que a imprensa inteira ficou sem entender o porquê que Lula deu asilo para uma condenada por crime comum de lavagem de dinheiro, num caso em que não há perseguição política, não tem um trabalho técnico do Ministério Público da Justiça lá do Peru, a gente conheceu os procuradores peruanos, pessoas sérias, técnicas, e ainda o Lula, além disso, mandou o jatinho da FAB para buscar a madame. Até o Eduardo Jorge, um político de esquerda, comentou isso lá no X. Dá uma olhadinha aqui, ó. Mistério. Esse caso da mulher do Peru é tão absurdo que fica a dúvida se é um suicídio político do presidente Lula ou ela é uma mulher bomba que ameaçou o antigo aliado brasileiro com coisas muito graves e aí ele correu com o avião para garantir o silêncio. Olha só. Agora eu quero ver a sua opinião. Se Lula não tivesse muito a perder, você acha que ele daria o asilo para Nadine? E ele ia se desgastar como ele está se desgastando? Se ele não tivesse muito a perder, se ele não ajudasse ela, com ela confessando, com ela reconhecendo o que aconteceu? Conta aí para mim nos comentários, curta o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para você não perder análises como essa e se torne aqui membro do canal para você receber conteúdos exclusivos, além dessa ser também uma forma de você apoiar o nosso trabalho. E uma ressalva importante no fim, em relação a esse vídeo em que a gente fala de corrupção, de crimes praticados por pessoas,
a presunção de inocência